Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa que sempre tem muita informação e conteúdo com credibilidade. O programa de hoje está mais que especial. Dê uma olhadinha no que está vindo aí. Às vezes as pessoas acham que, não vou contratar um cerimonial, não vou contratar um fotógrafo profissional, eu mesmo vou fazer tal, e não é. Tem um detalhe aqui, outro detalhe ali que às vezes você não lembra e o cerimonial que já é profissional lembra. E temos um bate-papo muito interessante com ele que veio nos visitar, Dr. Manuel Vicente, psiquiatra, que nos falou sobre bipolaridade. Aquela explosão, aquele fervilhão de raiva, aquele pensamento acelerado que nunca parava, aquela vontade de gastar dinheiro, aquelas besteiras que eu fiz, aquilo tinha um nome. Era bipolaridade, ó. Quando você estava assim, você ficava de um jeito, quando você ficou deprimido, você ficava assim. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira e toda quinta temos esse momento espetacular porque podemos falar de pessoas que deixaram a sua marca, que registraram a sua história aqui na nossa cidade, na nossa Cuiabá, no nosso Mato Grosso. Chegou a hora do quadro Personalidades daqui. Hoje no quadro Personalidades daqui vamos homenagear Dom Aquino. Francisco de Aquino Correia nasceu em 2/4/1885 na chácara Bela Vista, às margens do rio Cuiabá. Iniciou seus estudos no Colégio São Sebastião, tendo também estudado no Seminário da Conceição e no Liceu Salesiano São Gonçalo, onde anos depois chegou a ser diretor. Além de arcebispo de Cuiabá e governante de Mato Grosso, foi também poeta e escritor e o primeiro mato-grossense a pertencer à Academia Brasileira de Letras. É considerado um dos fundadores da Fundação da Academia Mato-Grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. É a um poema de Dom Aquino que Cuiabá deve um de seus epítetos: Cidade Verde. Como cuiabano, revelou cedo seu gosto pelas letras e sua vocação religiosa. Aos 29 anos, tornou-se o mais jovem bispo do mundo. Com o falecimento do arcebispo Dom Carlos Luiz, foi elevado ao arcebispato de Cuiabá. Em 1917, mesmo ano em que publicou sua primeira obra poética, foi eleito para governar o estado de Mato Grosso. Em 1926, elegeu-se para suceder Lauro Miller na cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras. Figura de destaque do meio cultural, Dom Aquino é considerado o maior orador mato-grossense de todos os tempos e faleceu em São Paulo, em 22/3/1956. E aí, gostaram? Mas olha, continua só com informação de primeira. Vamos agora ao nosso radar, mostrando tudo que está bombando no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. A ANAC autoriza testes para entrega de produtos com drones. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, autorizou esta semana testes para a entrega de produtos utilizando drones. Essa medida permite que o equipamento possa ser usado nos serviços de delivery, por exemplo. 14 horas na moto e medo de contágio. Como é a rotina de entregadores na pandemia? Motoboys e entregadores de bicicleta viram a demanda de serviço aumentar com a pandemia de coronavírus, mas não necessariamente
estão ganhando mais com isso. Alguns relatam que, com mais concorrência, precisam trabalhar mais horas para ter a mesma renda de antes. Gigantes da internet criticam restrições de Trump a trabalhadores estrangeiros. Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix e Twitter e outras empresas de tecnologia entraram nesta última segunda-feira com processo contra restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos à entrada de trabalhadores estrangeiros no país durante a pandemia. O processo foi aberto na Califórnia. As empresas alegam que as restrições prejudicam as empresas norte-americanas e impactam a economia do país. Rússia diz que médicos serão vacinados contra a Covid-19 em 2 semanas e rejeita preocupações com segurança. A Rússia anunciou nesta última quarta-feira que o primeiro lote de sua vacina contra a Covid-19 estará pronto para ser aplicado em alguns médicos em 2 semanas. O país também rejeitou preocupações sem fundamento em relação à segurança do imunizante, levantadas por alguns especialistas devido à rápida aprovação da vacina por Moscou. Filha de Vanusa só arrecada 1.200 em vaquinha para comprar casa própria. Filha de Vanusa, Areta Marcos, conseguiu arrecadar até agora 1.200 dos 150 mil que diz precisar para comprar um terreno e construir uma casa em um sítio no interior de São Paulo. Há 20 dias, a ex-apresentadora mirim e cantora de 46 anos fez um apelo nas redes sociais pedindo doações em dinheiro para realizar o grande sonho de ter uma casa e levar a mãe para morar com ela. Até agora, só arrecadou menos de 1% do valor. Ajuda a eu realizar o meu sonho. Muito obrigada e um dia maravilhoso para todo mundo. E o Elgue, você continua, viu? Fique aqui comigo que a gente já volta em instantes. Estamos de volta e agora no Elgue Você teremos um bate-papo especial. Vou conversar com um amigão meu que é uma pessoa muito competente no que faz e vocês precisam conhecer, Luciano Correia. Primeiro amigo, você é meu amigo e eu estou muito feliz de você estar aqui tirando esse bloqueio, porque ele não queria me dar entrevista de jeito nenhum, mas estar aqui com a gente, eu quero te agradecer muito, você tem um trabalho fantástico, que vocês vão conhecer um pouquinho dele, e é um prazer realmente estar com você hoje, viu, Luciano? Obrigado, Ego. O prazer é meu estar aqui no seu programa, né? Realmente é a primeira vez que eu estou dando entrevista, mas eu achei muito importante estar aqui no seu programa, que é um programa de conteúdo, né? E tá levando todo esse assunto para os telespectadores que estão assistindo a gente. Então, o Luciano, ele trabalha com cerimonial, né? Cerimonial é algo que as pessoas realmente têm que ter dom para fazer, porque eu mesmo não me atenho aos detalhes. E você, Luciano, você tem um dom muito especial de pensar em tudo. Você sempre foi assim na sua vida? Sim, sim. Desde os meus 18 anos eu já trabalhava com eventos, né? Comecei trabalhando com eventos infantis, depois comecei a trabalhar em algumas agências de evento e fui me adaptando, né? Sempre detalhista, porque o cerimonial tem que prestar atenção em tudo e ver aquilo que vai acontecer lá na frente ou algum problema e tentar resolver, solucionar o problema. Você inicia como? Você faz um checklist assim? Tipo, olha, vai acontecer o evento, você faz um esqueleto de tudo, é isso? Porque eu falo, gente, eu não acredito que ele pensou nisso. Sim, a gente tem até exemplo, né, que a gente veio fazer o book fotográfico aqui em Chapada, então eu fiz tudo um checklist, né, colocando tudo que eu precisaria, desde um alfinete, de uma fita que de repente descostura ou rebenta alguma coisa, a gente tem que arrumar rápido ali, né, para continuar a sessão de fotos e nada atrapalhar. Não é verdade? E o que está vindo pela frente do Luciano Correia Cerimonial? Porque vivemos uma pandemia, eu sei que muitos eventos, aliás, todos os eventos, né, foram remanejados as datas. Como é que está funcionando para você agora? Como é que está seu agendamento? Tem algo acontecendo, Luciano?
Eu tive muitos contratos que eu mudei as datas, né? Mudamos as datas com os clientes para 2021, né? E estamos fechando os contratos para 2021. Casamento, 15 anos, o cerimonial Luciano Corrêa não para, graças a Deus, cada vez mais tendo várias ideias, né? Aqui hoje a gente veio fazer um trabalho do book fotográfico da Égua, mas tem outros books já agendados, né? De outras clientes que querem fazer, às vezes não é só casamento, 15 anos, mas querem fazer book da família ou com um animal de estimação muito querido da família, né? E a gente vai... Também lojas que querem fazer um trabalho, né, com seus produtos, suas roupas, suas joias. É algo que abre um leque muito grande, né? O intuito do book fotográfico da Égua foi mostrar os detalhes, né? Que às vezes as pessoas acham que, não vou contratar um cerimonial, não vou contratar um fotógrafo profissional, eu mesmo vou fazer tal, e não é. Tem um detalhe aqui, outro detalhe ali que às vezes você não lembra e o cerimonial que já é profissional lembra. É bem isso, porque às vezes você acha que é uma economia, né? Vou fazer uma economia, eu mesmo vou fazer o planejamento. Gente, olha, ter um profissional que se atém aos detalhes muda completamente o resultado do produto, do material que você quer, realmente eleva o padrão. Isso aí eu falo com conhecimento de causa, porque eu adorei o resultado. Então, assim, vale a pena mesmo você ter um profissional especializado para fazer esse planejamento para a gente e realmente você ter um resultado fantástico com um registro para a sua vida inteira ou para a sua loja, para o seu produto realmente ser mostrado algo de qualidade, né? A gente tem um estudo, não aprende do dia para a noite. Eu mesmo fui para Brasília, fiquei uma semana participando do Congresso Nacional dos Cerimonialistas do Brasil já. Tivemos aulas com o chefe de cerimonial da Presidente da República lá na época. Eu fui por 3 anos chefe de cerimonial da Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá. Então tem todo um aprendizado, estudo e até hoje, né, modernizando o que tem que se modernizar. É isso aí. E outra coisa, o Luciano, ele tem assim, ó, o carimbo Luciano Corrêa de grandes festas realizadas, de altíssimo padrão mesmo, com atendimento fantástico que deixa assim na nossa memória. Eu mesmo participei de muitas, amigo, e realmente gostei e gosto e recomendo o seu trabalho. Você está de parabéns. Nasceu para fazer isso, viu? Porque a gente tem que encontrar o que realmente nos bate o seu coração, o que nos motiva, era essa palavra que eu queria encontrar. E você realmente nasceu para organizar, para ser um excelente cerimonial. Então você está no caminho certo. Eu estou agradecida demais por ter você comigo sempre. Com certeza, estamos aí para as próximas, né? Estamos de volta e agora no Elg Você já temos uma pessoa que já é da casa, né? Está sempre com a gente, acompanhando nossos projetos, nossos eventos. Wilma, quero te agradecer muito por você ter apoiado esse projeto que estamos aí vivenciando juntas. Eu estou muito feliz de ter você na minha equipe hoje, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Né? Foi incrível realmente, desde ontem a gente está aqui na correria, foi bem legal mesmo. Né? Então, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. A Wilma está nos acompanhando em um ensaio fotográfico e cuidou de toda a parte da alimentação. E eu realmente fiquei passada com a sua competência. Eu sempre soube, né, Wilma? Mas você pensou em todos os detalhes. Quero que você nos explique e passe para nossos telespectadores saber também como é que funciona esse seu atendimento. Então, foi um convite bem inusitado, na verdade. A gente nunca tinha feito isso. Né? Então foi o nosso primeiro trabalho, acompanhar uma equipe de bastidores, né, fotográfico e filmagem. Foi incrível, né? Foi bem sensacional. A gente já acordou de manhã cedo, preparou toda, né, a alimentação, né, bem de leve mesmo, porque querendo ou não, é a correria. No meio tempo tem uma frutinha, tem uma água, né, tem um suquinho.
Tem o sanduíche natural, né, que a gente fez. Então, assim, foi bem pro dia mesmo, né, pra correria, né, entre uma foto e outra, entre uma troca de roupa e outra. Mas foi bem legal, foi bem gostoso. Wilma, você se inspirou em algo que você já faz, que são os combos, né? Que você atende mini eventos, as pessoas que querem fazer algum evento em casa ou em algum outro lugar, numa pousada como esta, que nós estamos agora, uma reunião de família. Como é que funciona esse atendimento dos combos? Então, a gente tem, para vários eventos, a gente tem um combo diferenciado, né? E tudo aquilo que o cliente também realmente quer, a gente adapta aquilo que ele pede para nós. Então, o café da manhã é diferente de um chá da tarde, né? E assim sucessivamente. Então, assim, a gente já fazia esses tipos de eventos antes, né? Agora com a pandemia, a gente está tentando se reinventar novamente, realmente, né? Então, a gente tem todos os cuidados, realmente, né? Todos com máscara, com luvas, higienização, que é importante. Então, o cuidado realmente redobrou. Mas como as pessoas vêm sempre pedindo para mim os kits, então a gente tentou só diminuir um pouquinho a quantidade desse kit para oferecer externamente, né? Que é nas estradas, em uma reunião pequena, café da manhã pequeno, corporativo. Porque antes a gente tinha um espaço legal, era mais fazer um network, né? Network. Então agora está meio restrito. Então, mas a gente está tentando se adaptar bem mesmo, está sendo bem positivo. Não, mas e é algo que vai ficar também, né, Wilma? Porque essa ideia de você poder atender eventos menores, reuniões menores, dentro de um combo que facilita, você fala, ó, tem de café da manhã, tem lanche da tarde, tem um próprio um jantarzinho, né? Algo mais, ou como fala, tipo, café da manhã não, para uma reunião, Coffee break. Coffee break. Aí a gente saiu. Então, nesse tipo de reunião é fantástico você ter já tudo à disposição. Então, foi algo que vai ficar. Mas o que eu quero te falar é o que está vindo por aí. A Wilma Castilho, ela não para, ela faz eventos, ela simplesmente se reinventa, se adapta a todas as situações. Eu estou sabendo que você, além de tudo, teve um aniversário aí também, né? Conta tudo que tá vindo, conta do aniversário pra gente. Então, no dia 26 agora de julho, a gente fez 2 anos, né? Graças a Deus. E aí comemorou também um ano de parceria entre o Wilma e Elga. Comemoramos duplamente, foi bem satisfatório. A gente fez o nosso primeiro Arraiá Wilma Castilho Buffet. Foi bem legal, né? A gente conseguiu vender uns 30 kits junino. Foi bem gostoso mesmo. Foi um sucesso e tem gente querendo pedir mais, mas ano que vem tem mais, né? O nosso segundo Arraiá. E foi bem legal, foi bem gostoso. As pessoas estão se adaptando também, né? A gente está se adaptando, mas as pessoas também estão aceitando essa nova realidade. É muito gostoso. Vocês, né, que realmente contratam a gente, que gostam do nosso trabalho, tá se adaptando também a nós e nós a vocês. É muito legal mesmo. E aí, a partir de agora, os projetos é mais em retirada, né? Para as pessoas virem retirar realmente o nosso buffet. E agora é dia 23 de agosto, aproveitar e convidar você, Elga e todo mundo. Vai ter uma feijoada B, realização Wilma Castilho Buffet. A gente vai fazer também um pagode ao vivo. Para tudo. Como seria esse pagode ao vivo? É tipo uma live, é por videoconferência? Como que vai ser realizado? Então, vai ser assim, no dia 23 de agosto, né, a gente tá vendendo já a feijoada, drive-thru, só para retirada. E na frente, na recepção, onde as pessoas vão lá para buscar teu alimento, a tua feijoada, vai ter um pagode ao vivo. E aí a gente também vai ter uma cervejinha enquanto você espera no seu carro a sua feijoada escutando um pagodinho ao vivo. Então assim, a gente está tentando se adaptar, né? A feijoada ano passado foi a primeira vez que a gente realizou e foi bem positivo. Esse ano a gente queria realizar, mas por conta da pandemia a gente não está conseguindo reunir todo mundo que a gente quer, mas vai ser bem legal. E assim, a partir disso que vai acontecer. As pessoas vão lá, buscam a feijoada, vai ter um pagode ao vivo, uma cervejinha de brinde, né? E você pode chegar em casa e continuar assistindo o pagode. Por quê? Vai ter uma live, né? A gente vai ter uma live aí do grupo Sem Preconceito, né? Falando da feijoada. Então você pode ir lá, escutar, pegar essa feijoada, pegar essa cervejinha, chegar em casa, saborear e ainda escutar mais ainda um pagodinho. Então vai ser bem legal. Vocês viram aí mais um pouquinho de Wilma Castilho, que é dona de buffet, é produtora de eventos, né? Sempre se reinventando e arrasou com a alimentação aqui desse projeto, que eu estou muitíssimo, mais uma vez, satisfeita e quero te agradecer aqui para todo mundo o seu trabalho. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela parceria
Espero que seja a primeira de muitos ainda, né? Será, Wilma. Obrigada mais uma vez. O Elg Você de hoje continua. Estamos indo diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional. Mas curta aí as imagens desse dia fantástico e um pouquinho do trabalho da Wilma Castilho. Estamos de volta e agora o Elg Você vai trazer um assunto muito interessante, porque estamos recebendo aqui no nosso estúdio, agora aqui no nosso estúdio, o doutor psiquiatra Manuel Vicente, que eu quero agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui novamente, só que agora aqui no estúdio, né, doutor? Pois é, você me visitou, agora eu tô te visitando, né, Elga? É, nossa, estava faltando essa sua visita aqui. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes. Doutor, foi muito interessante o nosso bate-papo, porque criou uma aproximação das pessoas com o psiquiatra, uma quebra de tabu, sabe? As pessoas, assim, começaram a absorver que essa relação com o psiquiatra não é nada... tem que estar no fim do caminho, sabe? Não é assustador. Não é assustadora, não achou que está no fundo do poço para ir procurar um psiquiatra, que isso é um cuidado com a sua saúde mental. Uhum. Isso foi muito interessante, que as pessoas entenderam o recado e o senhor conseguiu transmitir isso muito bem. Sim, mas é porque a gente está bem conduzido, a entrevistadora é boa, aí as coisas fluem bem. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante. O Dr. Manuel, ele sugeriu para batermos um papo sobre bipolaridade, que é algo que muita gente sofre e não sabe, né, doutor? A grande questão que aconteceu, e isso veio de uns anos para cá, a gente teve uma mudança bem significativa no conceito da bipolaridade. Antigamente, quando você falava assim, tem uma bipolaridade, a pessoa às vezes era um quadro muito grave, era um quadro que assustava. Era aquela pessoa que ia internada dentro do hospital psiquiátrico. Nossa. Isso que era o conceito de bipolaridade antigamente. Inclusive, alguns profissionais, alguns médicos ainda se atêm a esse conceito. Porque nos últimos anos, a psiquiatria moderna começou a reconhecer os quadros mais leves, mais sutis da bipolaridade. Então são pessoas que nunca vão estar naquilo que a gente chama de euforia, uma euforia, mania, né? Quando você vai ler, colocou no Google ali, transtorno bipolar, vai falar o quê? Tem depressão e tem mania. É isso que caracteriza. Mania é o contrário da depressão. Ah, é? É essa que é a história. A mania, ela é o contrário da depressão. Então, enquanto na depressão a pessoa fica quieta,
lenta, sem energia, fechada. A pessoa na mania ela fica mais falante, fica mais extravagante, quer gastar mais dinheiro, quer fazer um monte de coisa. Sai fazendo história por aí. Se chegar num nível muito forte, Elga, pode até levar um quadro de delírio. Nossa! Então ela sai achando que ela é governador do estado. Ela vai lá e sai fala assim, ah não, eu que mando aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Essa é a bipolaridade daquele pontinho ali da pirâmide, sabe? O quadro mais grave dos graves. Que tá num nível já... Que é raro, que é fácil de perceber, que vai receber o tratamento rápido, porque causa muito transtorno para ela, muito transtorno para a família. Volta. Aí rapidinho tá no psiquiatra. Quem sofre mais, para falar a verdade, é quem tá na maior parte dos casos, que são o quê? Os quadros mais leves, os quadros mais moderados. Porque aí você não vai sair correndo, querendo gastar dinheiro, querendo fazer as coisas que todo mundo percebe como esquisita. São quadros mais sutis e passam desapercebidos. Seriam mais, assim, alteração de humor, que é o mais acentuado ou não? A pessoa tem, de forma geral, uma mudança de energia. Então, por exemplo, tem uma época que ela passa deprimida. Tá sem vontade de fazer nada, tá sem disposição, deixa de se cuidar, para de se cuidar. E aí, em algum momento da vida, às vezes há muitos anos atrás, por isso que tem que conversar muito bem, sabe? Às vezes aconteceu 10 anos atrás, essa pessoa ficou um pouquinho diferente. Ela começou a se arrumar de forma mais provocativa, começou a usar mais maquiagem, começou a gastar um pouco mais de dinheiro, queria dirigir mais rápido o carro, ficou mais irritada. É uma questão de personalidade mesmo. É uma coisa sutil. Uhum. E aí você pensa, a pessoa de vez em quando fica irritada, de vez em quando ela fica mais estourada. Acaba se confundindo com a personalidade dela. E aí ela acaba ganhando fama. Maria vive com a pá virada. Ela vive aprontando, nossa, como que pode? Inconsequente, estourada, vive na irritabilidade, vive brava. E essa confusão, a pessoa não percebe que ela tem um problema. É porque ela vai ir no psiquiatra quando ela tá triste, quando ela não consegue sair de casa, quando ela tá sem graça pra nada, sem vontade de viver. Aí ela pega e vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Agora, se ela tá sentindo uma disposição, uma energia, se ela se matriculou em 4, 5 cursos na internet de uma vez, ela nem vem procurar a gente. Tá tudo normal, tá tudo tudo maravilhoso. Por isso que quando a gente vai atender na primeira consulta, a consulta demora tanto. Às vezes vai 1 hora de tempo de consulta. Pra conseguir extrair aquela situação. Pra você ir falando como que era a sua vida, como que foi sua faculdade, o que você fez, como que foi sua história, como que você era quando era adolescente. Porque você tem que pegar isso numa visão longitudinal. A consulta, se ela for muito rápida, ela vai ser uma fotografia. Entendi. Ela vai ser assim, como que você tá, Elga? Como que você tá hoje? Ah, tá, você tá com anel, você tá assim hoje? Pronto, tirei uma foto sua. Agora, se eu pego a sua história, desde quando você era adolescente, a gente comenta um pouco da sua infância, como que foi, você foi crescendo, e aí? Casou, engravidou, como que foi no pós-parto? Quando você vai contando essa história, aparecem umas surpresas, aparecem teve uma vez que eu fiz uma viagem sozinha, que de repente eu resolvi fazer isso, e eu cheguei lá na viagem, e eu gastei dinheiro, eu fiquei mais irritada, fiquei estourada, aquela época foi meio ruim na minha vida. Pronto, ligou o alerta. Ligou... Esses traços, assim, esses episódios, poderia-se dizer episódios, que acontecem, são episódios rápidos ou eles são temporadas, assim? Tipo, passei um tempo com esse tipo de comportamento. Isso que é interessante, porque antigamente, nos conceitos mais clássicos de bipolaridade, que você vai achar se você for procurar na internet, se você for procurar nos livros, a gente ficava esperando isso durar vários dias. Então, 2 semanas, 1 semana. Hoje em dia, a gente reconhece que algumas pessoas podem mudar o estado de energia muito mais rápido. Em alguns dias ela pode ir de um estado para o outro. E a gente hoje já reconhece isso, já começa a perceber. E por que a gente tem que ficar atento? O que muda nessa história?
E aí por isso que eu quis falar sobre isso. Sim. Porque quem tem uma situação de bipolaridade, ela vai viver na maior parte do tempo aonde? Qual que é o estado que mais vai aparecer para ela? É depressão. Ela vai no médico quando tiver depressão. A família vai contar, ela teve 1, 2, 3 depressões. Ela tem depressão. A maior parte do tempo ela está deprimida. Ela não está feliz lá com energia, ela não está disposta, ela está mais deprimida. Quando ela vai num atendimento, se esse atendimento não for especializado, o que ela vai ganhar? Antidepressivo. Você está bem treinada, né? Eu fiz minha lição de casa com o senhor, como sempre, doutor. O antidepressivo, ele tem uma característica de que, assim, ele é muito bom para quem tem depressão. Ele é muito bom para quem está com ansiedade. Mas se a pessoa tiver bipolaridade, ainda que em graus leves, às vezes ela vai tomar antidepressivo e ela não melhora. Ou pior, além dela, vamos dizer que assim, ela estava chorando, estava no quarto sem ter energia. Aí ela para de chorar, pronto, não estou mais chorando. Tô bem, doutor, tchau. Ela não está mais chorando, só que ela está explosiva, Sim. ela está irritada, está gastando dinheiro, está estourando o cartão de crédito, está comendo demais, está compulsiva. Sempre tem uma válvula de escape. Tem uma energia aumentada para alguma coisa. Sim. E aí cada um vai no seu foco de energia. Quem tem problema, por exemplo, de bebida, pode beber muito. Adolescente tem problema de jogo, pode jogar e nunca parar. Quem tem problema de gasto, vai gastar muito. Então você foca a energia e a pessoa fica diferente daquele padrão dela, fica diferente de uma forma que prejudica. Só que até ela fazer a ligação daquele antidepressivo que ela está tomando para esses sintomas que parecem da personalidade dela, demora. Muito complicado. E aí você vai acumulando... E esses problemas tendem a aumentar, né? E você acaba acumulando muita desavença na vida. Você acaba acumulando muitas cicatrizes disso, porque você imagina, alguém que passa anos, eu tô falando assim, anos, 2, 3, 5 anos da vida, irritado, explosivo, impulsivo, pode terminar um casamento. Com toda certeza. N relações, né, de pessoas que estão ali à volta da pessoa que acabam não aguentando aquela situação. A pessoa às vezes pede demissão do trabalho de forma impulsiva, sai tomando decisão de negócio que não tem nem pé nem cabeça. Então ela começa a fazer esse tipo de coisa. E olha só, né, e algo que poderia, se tivesse tido, observado um bom profissional, experiente, né, e que não iriam se confundir os sintomas, né, e dar o tratamento adequado. A psiquiatria, uma das coisas mais legais da psiquiatria é por causa disso, porque quando a gente fala assim, problema no pulmão, você ouve o pulmão, pronto, resolveu. A psiquiatria você ouve a história de vida, a psiquiatria você ouve a pessoa. E aí você vai percebendo, opa, isso aqui saiu um pouco do seu jeito. Mas também, doutor, vocês estão qualificados para entender de certas patologias mais minuciosamente, né? Eu quero falar sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente já volta, logo após o intervalo. Estamos de volta e hoje o Elg, você está recebendo ele, Dr. Manuel Vicente, psiquiatra, que está aí quebrando tabus, trazendo informações assim valiosíssimas, porque eu sei que as pessoas estão assim se fazendo aquele reconhecimento, que já sentia algo que não é legal, algum traço, mas não busca, não toma aquela atitude de ir ver se tem algum problema que de repente pode melhorar a sua vida, né? E a questão da bipolaridade, estávamos conversando aqui no intervalo, o senhor falou que é um problema que atinge muita gente. É muito mais comum do que pensam. Se for ver os estudos, a gente está falando de talvez mais do que 5% da população. Olha. Você imagina o que é isso? Mais de 5% da população. É muito alto. Não é brincadeira. Não é... Poucas doenças, poucos diagnósticos a gente pode falar isso, né? E uma grande maioria de pessoas vivem uma vida inteira
com esse problema. Essa que é a questão. Criam N situações na Às sua vezes vida. eu fico comparando assim, quando você pegar tem aquela analogia, você pegar um sapo, por exemplo, você vai cozinhar um sapo. Aí você coloca ele dentro da água quente, fervendo, ele pula, vai embora. Mas se você deixa ele dentro da água e começa a esquentar, é assim que os franceses cozinham rãs. Nossa, eu não E começa sabia. a esquentar, ele se acostuma com aquela água, ele vai se vendo envolvido, ele não percebe o choque. Nossa. E esse é um sofrimento que fica, que perdura, que não assusta. É o sofrimento da pessoa que tem quadros mais leves, quadros moderados. Ela fica naquela situação ela fica a que vida faz parte da inteira. vida dela, ela acaba se acostumando com aquilo. Ela vai naquilo, ela vai cozinhando naquele mal-estar, ela vai ficando sofrida, ela vai ficando mal. Até uma hora que se chacoalha, aí deprime, aí ela tem uma crise, ela tem uma situação muito grave. E quando você vai conversar com essas pessoas, você vê, nossa, já estava tanto tempo dando sinais, já estava tanto tempo aparecendo, mas como não assustou, como não veio de uma hora para outra, como foi tão mais sutil, mais insidioso durante a vida, ela não veio parar na nossa frente, ela não procurou ajuda antes. E essa bipolaridade, doutor, ela tende a evoluir? Cada vez que a pessoa tem um episódio, fica mais fácil de ter outro. Esse que é um problema. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e tem depressão. Isso acontece tanto na bipolaridade quanto na depressão comum, né? Sim. A bipolaridade, na verdade, é um jeito, é uma forma, é uma causa de depressão. A depressão, ela aparece em transtornos depressivos, que são aqueles clássicos que a pessoa só deprime. E outro jeito, ela aparecer dentro da bipolaridade. Então, a depressão aparece em várias situações. Quando a depressão aparece tanto na bipolaridade quanto na depressão normal, a depressão unipolar, né? Então, unipolar, bipolar. Nos dois casos, a pessoa tem um quadro depressivo, por exemplo, depois que a mãe faleceu. Então, a mãe faleceu, uma tragédia muito grande. Que foi o gatilho. E aí acabou tendo um quadro depressivo. E ela tem uma depressão, mas consegue sair, às vezes nem procurou tratamento, passou uns meses muito mal, foi um luto mais complicado, mas ficou bem. Tá. Aí passam 2, 3 anos, ela novamente passa por uma adversidade, demitida do emprego. Um gatilho um pouco menor do que aquele primeiro. Sim. E ela já volta para a depressão. A tendência é que essa segunda crise seja pior do que a primeira. Às vezes, daí estragou um carro, né? Cada vez vai ficando mais fácil. E cada vez fica mais fácil, cada vez o gatilho é menor. E cada vez a tendência é ter crises piores. Essa que é a verdade. Isso vale para depressão unipolar, mas para bipolaridade, então, é mais... É acentuado isso É mesmo. muito consolidado esse conhecimento. E aí a pessoa vai tendo crises cada vez mais fáceis, até o momento em que ela passa a ter crises, seja de depressão ou de aumento de energia, sem motivo nenhum. Começa a vir como um ciclo. E ela vai ciclando em episódios de humor. Nossa, isso deve ser terrível, né? Para a vida de uma pessoa, deve atrapalhar muito. Doutor, identificada a bipolaridade, constatei, você é bipolar. Qual seria o tratamento para isso? Qual é o primeiro passo? É remédio, é terapia, como é que é? O primeiro passo que eu faço, eu deixo sempre, eu sempre tenho folha de rascunho dentro do consultório. O primeiro passo é psicoeducação. É entender o que você tem. Quando você entende o que você tem, quando você sabe que o que você tem um nome, que aquela coisa que você estava sentindo, nossa, aquela explosão, aquele fervilhão de raiva, aquele pensamento acelerado que nunca parava, aquela vontade de gastar dinheiro, aquelas besteiras que eu fiz, aquilo tinha um nome. Aquilo tinha um nome, era bipolaridade, ó. Quando você estava assim, você ficava de um jeito, quando você ficou deprimido, você ficava assim. Esse é o primeiro passo, antes de qualquer coisa. Depois que você fala sobre isso... A primeira fase, né? Aceitação, conhecimento... A pessoa ela tem que entender, ela tem que concordar, ela tem que ver que aquilo faz sentido. Você tem que perguntar o que você acha disso, você acha que isso bate com você? Na maioria das vezes ela acaba concordando. E aí você inicia o tratamento. O tratamento precisa envolver remédio.
O tratamento da bipolaridade, a gente até pode juntar com outras técnicas, pode fazer estimulação magnética, você pode fazer psicoterapia, você pode fazer tudo complementa. Sim. Mas a medicação deve estar presente, não tem indicação de retirar remédio. Você pode até tentar diminuir ao mínimo possível, mas vai precisar. E para que vai precisar? Para você prevenir novas crises. Sim. A ideia é a pessoa não estar nem desanimada e nem com a energia... É a busca de um equilíbrio. Ela não está com um aceleramento muito grande, ela não está muito para baixo, ela não está impulsiva, nem está triste. Ela não está brigando demais, mas também não está chorando. Então você vai colocar ela num nível de funcionalidade, como que ela funciona bem, como que ela faz a vida dela andar. E aí você faz o tratamento de manutenção. Manutenção para prevenir essas novas crises. Quanto mais cedo você inicia o tratamento da bipolaridade, quanto mais cedo você reconhece, melhor vai ser o desfecho. E aí está um problema, Elga, e é por isso que eu quis falar disso aqui também. Qual, doutor? São 10 anos, em média, para você receber um diagnóstico de bipolaridade. Nossa. Entre o primeiro sintoma e o início do primeiro tratamento, em média, demora-se 10 anos. Isso é por, tipo, estudando os casos que existem? Estudando os casos que existem, perceberam que a pessoa foi lá, abriu aquele quadro clássico que eu falei lá no começo, Sim. né? Então, aquele quadro que é 1%, aquele quadro que é típico, que todo mundo olha, qualquer profissional olha e fala assim, aquilo ali é um quadro de transtorno bipolar, está muito claro pra gente. Sim. Quando a pessoa abriu esse quadro assim, você pega e vai conversar com ela. E você descobre que 10 anos antes, às vezes, ela estava o quê? Você tem uma depressão, você tem um transtorno de pânico. E ela recebeu um antidepressivo, aí o antidepressivo não funcionou. Aí ela vai lá e toma outro antidepressivo, também não funcionou muito bem. Aí ela para de tomar tudo, aí ela vai viver a vida dela, passa 2 anos... Começa a fazer tratamento alternativo. Aí ela vai fazer tratamento alternativo, vai pra religião, aí ela volta a deprimir, volta no psiquiatra e toma, às vezes, antidepressivo de novo, ou pior, às vezes vai num outro profissional que não é especialista, que às vezes não é psiquiatra, e aí o tratamento não vai ser tão bem conduzido, porque ele não é especialista nisso, quem é especialista nisso é psiquiatra. Sim. E aí, quando você começa a fazer esse repertório, você descobre que essas pessoas passam 10 anos, em média, alguns até mais do que isso, para receber... Descobrir que tem bipolaridade. Para receber esse diagnóstico. E aconteceu N coisas, N situações, né, que poderiam ter sido evitados. Mas diante dessa situação que o senhor acabou de me passar, quais são os sinais clássicos, assim, que a gente poderia até fazer como um alerta para as pessoas que estão nos assistindo? Muita gente se encontram nessa situação, né, ou estão fazendo um tratamento aí de depressão, que pode falar, opa, peraí, deixa eu rever tudo que está acontecendo na minha vida e tomar uma outra decisão, ou pelo menos questionar, né, e buscar uma outra alternativa. Sim. Eu gosto de, para poder explicar isso, eu falo muito sobre depressão. Então, os meus vídeos, eles sempre falam assim, a depressão é desse jeito. Então, a depressão é como? Depressão, a pessoa fica com humor triste ou ela perde a capacidade de sentir prazer. O pensamento dela fica mais lento, mais devagar. Ela fica sem energia, ela não tem iniciativa para fazer as coisas. A iniciativa dela diminui e ela fica mais cansada fisicamente, ela fica com fadiga. Nossa. O que acontece na bipolaridade de forma geral? Você tem esses sintomas meio diferentes. Então, em vez da pessoa estar com o pensamento lento, devagar, o pensamento está aceleradíssimo. Ele não para de acontecer. Ele é um turbilhão de pensamento. Às vezes ela tá lá, tá toda quieta, tá se sentindo triste, mas a cabeça tá a mil. É tanto pensamento que ela nem acompanha. Nossa. O pensamento, então, ele, em vez de estar lento, tá muito rápido. A pessoa, em vez de estar sem iniciativa, ela tá fazendo um monte de coisa. Ela quer trocar de casa, ela quer reformar a casa, ela quer comprar mais roupa, ela quer fazer cirurgia plástica, ela quer fazer... A iniciativa dela aumentou. Sim. Em vez dela ter menos energia, ela tem mais energia. Em vez dela estar triste dentro do quarto, ela está indo na academia 3 vezes por dia. Imagina. ou tá inventando, vou fazer crochê, vou fazer cupcake no meio da noite, sai fazendo coisas. Então, quando você tem esses quadros que não são típicos de depressão, que são quadros que mistura mais ou menos ali, que você tem impulsividade, então a pessoa sai,
ela pode tentar suicídio na impulsividade, ela pode dirigir o carro mais rápido, ela age, ela faz mais besteira, digamos assim, você tem que estar com o alerta ligado. Outra coisa é que essas pessoas também, então tem essa questão dos sintomas que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa é que esses quadros não costumam melhorar com antidepressivo. Isso é muito importante. A pessoa toma um... Já é um bom sinal, né? Porque vários antidepressivos, eles funcionam de uma forma relativamente parecida, alguns deles. E a pessoa toma um, e toma outro, e toma outro. A gente tem que pensar na possibilidade, ela tem que conversar com o psiquiatra dela para pensar na possibilidade de ter uma bipolaridade ali. E aí, Elga, uma coisa importante para a gente olhar é a questão da história familiar. Se a pessoa tem, por exemplo, na família, nossa, minha mãe tinha transtorno bipolar. E aí a pessoa, parente de primeiro grau, desenvolveu uma depressão. A chance aumenta muito grande. Então, por isso que demora, por isso que a avaliação é demorada. Você tem quase que construir uma árvore genealógica da família da pessoa e da história de vida dela para você conseguir fechar um diagnóstico. É por isso que tem que ser, é algo muito sério, tem que ser tratado por um profissional realmente competente para identificar isso e não trazer nenhum prejuízo para a pessoa. Na psiquiatria, a gente não tem exame, assim, você não vai ficar pedindo um monte de exame. Ah, me dá um exame para ver o que tem na minha cabeça. Um exame que agora... deixa eu pedir o exame, volta aqui para mostrar o resultado. Não tem isso. O exame, ele é complicado por causa disso, porque ele é uma conversa. E de horas, doutor? É uma conversa que tem que ser conduzida. Às vezes não é na primeira consulta, às vezes na segunda. Às vezes você tem que trazer, fala assim, não, quer saber? Traz sua mãe lá pra gente conversar, eu quero conversar com sua mãe. Olha que Vem legal. aqui, vamos ver como que é. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. Às vezes demora esse diagnóstico, é verdade. Mas é o caminho, né? O norte que a gente tem, o norte que a gente sempre tem que ter na psiquiatria e em qualquer especialidade médica tá melhorando? Tá vendo o resultado? O tratamento tá mostrando eficiência? Se ele não tá mostrando resultados tão claros, se apesar de várias tentativas a pessoa piora, toma um remédio piora, toma outro remédio piora, a gente tem que considerar a possibilidade do diagnóstico ser diferente do que a gente está pensando. Então, às vezes não era depressão, às vezes não era síndrome do pânico, às vezes era bipolaridade. E estava lá para a gente, se a gente olhar com cuidado, se a gente olhar com atenção, a gente acaba percebendo. Muito interessante, doutor. Eu tô aqui, o pessoal o horário tá estourado, eu nem vi passar o tempo, que o assunto é muito interessante, muito importante. Eu já vou te fazer um convite para retornar aqui ao nosso estúdio, para podermos transmitir mais conhecimento com as pessoas, porque eu acho que o mundo está precisando disso. É um momento que as pessoas estão olhando mais para si, e isso aí está sendo muito necessário nesse momento para um crescimento, para melhorar a vida das pessoas, né? E eu quero muito o senhor de volta aqui. Com certeza, tá aceito o convite, a gente vai voltar, vamos falar mais. Eu acho que quem quiser mandar até sugestão, né, Elga? Isso que eu iria falar. O senhor tem um trabalho muito interessante no seu Instagram, né? É só Instagram ou tem YouTube também? Não, vai ter YouTube. Vai ter, olha! Vai ter YouTube. Vai ter logo, vai ter YouTube. Já passarmos o seu Instagram, nós passamos da vez passada, mas vamos reforçar que as pessoas já vão tendo esse contato com aquele conteúdo que o senhor está ali trazendo diariamente nos seus stories, pelo IGTV também, que o senhor posta muito. Pode colocar lá no Instagram, é o @dr.manoelvicente. Manoel Vicente. Ou então você vai lá no da Elga que deve me achar ali em alguma coisa. Já vou fazer um post dessa Doutor, foi um prazer imenso te receber, estou esperando sua volta. Ótimo, a gente se vê então, Elga. Já. Tchau. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. E se você perdeu algo, tem alguma sugestão, quer mandar alguma mensagem, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem novidade, olha, nosso canal no YouTube está lá bombando. É só entrar e se inscrever e curtir essa entrevista e muitas outras mais que são fantásticas, estão lá para você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.